Ah, ser vicentino é bom demais, sabe? A Sociedade São Vicente de Paulo, presente em todo o mundo, foi inspirada na vida e na obra deste santo, que mudou a maneira de se fazer caridade. Vicente morou na França, onde ajudou mais de 2.000 necessitados. Depois, São Vicente de Paulo inspirou Antônio Frederico Ozanam e mais 6 amigos a fundarem a Sociedade São Vicente, que busca, com o mesmo empenho que o santo, a ajudar os mais pobres. Na Bíblia, o evangelista São Lucas nos ensina o amor da seguinte maneira: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ainda na Bíblia, um doutor da lei questiona Jesus quem é este próximo. Certa vez, Papa João Paulo II, em sua homilia, disse: o próximo é todo ser humano sem exceção. É inútil perguntar sobre a sua nacionalidade, a sua pertença social ou religiosa. Se está em necessidade, é preciso ir e ajudá-lo. É isto que pede a primeira e a maior lei divina, a lei do amor de Deus e do próximo. Assim fez caridade São Vicente de Paulo, assim fez caridade Frederico Ozanam, e assim faz caridade a Sociedade São Vicente de Paulo. Por isso, vamos conhecer melhor esse jeito de fazer caridade, o jeito vicentino. Suivez-moi. Venez voir à quel point j'ai besoin de vous. Desfraldando nossa bandeira, São Vicente ao meu lado. A Sociedade São Vicente de Paulo foi fundada em 1833 em Paris, na França, e chegou no Brasil em 1872, na cidade do Rio de Janeiro, onde foi fundada a primeira conferência, a Conferência de São José, que depois se espalhou por outros estados da Federação Brasileira. Alguns fatores são importantes levar em conta para esse crescimento da Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil, o que fez dela, pouco tempo depois da sua fundação, ser um dos grandes países vicentinos do mundo e hoje sermos o maior país vicentino do mundo. Primeiramente, nós vemos que em Minas Gerais há um grande número de vicentinos. Talvez seja o estado no Brasil, com certeza, que tenha o maior número de conselhos metropolitanos, de unidades vicentinas, sejam conselhos centrais, particulares, conferências e obras unidas. Mas eu penso que em Minas Gerais, antes do Concílio Vaticano II, nós tivemos uma influência muito grande de missões feitas por padres da Congregação da Missão, que tem como centro da sua ação evangelizadora o carisma vicentino. Talvez essas missões favoreceram a fundação de conferências vicentinas que estimularam muitos leigos a trabalharem na Sociedade São Vicente de Paulo. Penso que um segundo ponto também que não podemos deixar de citar é o protagonismo do leigo na Igreja do Brasil. A Igreja do Brasil favorece muito a ação dos leigos. A Sociedade São Vicente de Paulo, por ser uma associação de leigos, por priorizar a ação dos leigos no trabalho de conferências, então com certeza acolhe esse protagonismo e favorece o crescimento de conferências vicentinas, de unidades vicentinas no Brasil. E o terceiro ponto que eu vejo que contribui muito para o crescimento da Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil, e contribuiu e continua contribuindo, é o trabalho que é feito de maneira muito simples. E isso atrai muito. Eu penso que essa ação da Sociedade São Vicente de Paulo, ela muitas vezes nas bases, ela não é tão burocrática. Então isso favorece a agregação de leigos, de homens, mulheres, jovens e crianças nessa missão da Sociedade São Vicente de Paulo. A conferência ela é formada por pessoas, por leigos, que se reúnem uma vez por semana. O interesse deles é, naquela comunidade, ajudar aquelas famílias carentes.
Então a conferência se resume aqui no presidente, um secretário, um tesoureiro que controla e organiza a conferência. E também devemos destacar 2 pontos importantes para esse grande crescimento. Um são as demandas, as necessidades sociais, que acabam despertando o interesse de muitas pessoas, de muitos cristãos, de quererem ver o Evangelho de Jesus Cristo sendo vivido na sua plenitude, buscam então, através de um trabalho da caridade, exercitar e fazer o seu trabalho de fé. E existe também um ponto que é muito importante, que a Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil foi tocado junto a pessoas muito simples, muito humildes, em periferia das grandes cidades e em cidades pequenas, até mesmo zonas rurais de algumas cidades. Isso fez com que a Sociedade São Vicente de Paulo tivesse uma grande penetração nessa camada da sociedade que desperta uma grande solidariedade e fizeram com que ela também pudesse crescer em seu meio. A minha vida vicentina, ela começou muito nova. Para mim, a sociedade se constituiu numa segunda família para mim. Na medida que eu fui entendendo aquilo que se passava e toda a Sociedade São Vicente de Paulo, criado no ano de 1823, na medida que eu fui entendendo, foi tornando para mim a coisa mais alegre da minha vida, aonde eu podia expor toda a minha expressão, todo o meu desejo de ajudar. Fui muito ajudado pela Sociedade São Vicente de Paulo, pelos os meus presidentes, os meus irmãos, e por aí eu vim trazendo na minha vida aquela coisa. Por várias vezes eu tive até vontade de parar, por causa de muita dificuldade, mas dado aquela experiência e aquela vivência, eu não conseguia separar, porque a minha família não era só a minha família sanguínea, também era a minha família, a Sociedade São Vicente de Paulo, e todos os meus irmãos, consortes e confrades. Ensinaste na inspiração luz do Senhor ao nosso Osanã, o grande fundador, a paz e bem, paz e amor. E essa Sociedade São Vicente de Paulo cresceu. Pegando o nosso exemplo específico do Brasil, nós temos uma estrutura hoje das conferências vicentinas, que são a nossa célula base, são onde se concentram a reunião de amigos semanalmente para que possam fazer o trabalho de caridade, para que possam fazer o trabalho de visita aos pobres junto ao domicílio dos pobres. Essas conferências são organizadas por conselhos particulares, são conselhos a nível paroquial para coordenar o trabalho dessas conferências. Esses conselhos particulares são vinculados a um conselho central. Pegando, por exemplo, em Juiz de Fora, nós temos 3 conselhos centrais que cuidam da parte executiva e administrativa da Sociedade São Vicente de Paulo. Esses conselhos centrais são vinculados, por sua vez, aos conselhos metropolitanos, os conselhos regionais. Nós temos em muitos estados um conselho metropolitano por estado. Em Minas Gerais, como é muito grande a Sociedade São Vicente de Paulo, nós temos um número maior de conselhos metropolitanos. Os conselhos metropolitanos são vinculados a um Conselho Nacional, Conselho Nacional do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. E esse Conselho Nacional, como os demais 149 países que a Sociedade São Vicente de Paulo está presente no mundo, são vinculados à Confederação Internacional da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede em Paris, onde foi criada. E temos ainda no Brasil o que nós chamamos das nossas obras unidas, que são obras que fazem um trabalho de caridade, além do trabalho das visitas aos pobres em seu domicílio, fazem um trabalho com idosos, que são pessoas que vivem em nossas casas de longa permanência de idosos, creches, escolas, hospitais. Todas essas obras são chamadas internamente de obras unidas da Sociedade São Vicente de Paulo. Obras unidas, nós temos quase 2.000 no Brasil. Conferências,
são mais de 17 mil. E conselhos, conforme eu falei, particulares, centrais, metropolitanos, nós chegamos aí no número de quase 2.000 conselhos, 2.000 unidades, com mais de 200 mil membros no Brasil. Toda essa estrutura, todos esses números que eu coloquei, é para mostrar a necessidade de uma organização. Precisávamos organizar isso, né? Então, foi criado no passado, a gente chamava de regulamento, e depois a regra da Sociedade de São Vicente de Paulo. A nossa regra é dividida em algumas partes. Uma é a parte da regra internacional, que todos os países vinculados à Confederação Internacional têm que seguir e tem que constar essa parte na sua regra. Nós temos as orientações básicas a todos os países que constam da regra também, e nós temos o regulamento da Sociedade de São Vicente de Paulo no Brasil. Esse regulamento, por uma necessidade legal, ele tem que estar sujeito à legislação do país. Então a Sociedade de São Vicente de Paulo é uma instituição de leigos que faz o seu trabalho eclesial, religioso, mas nós temos uma necessidade de cumprir a lei para as nossas obras, para os nossos conselhos. Então a regra, o regulamento da Sociedade de São Vicente de Paulo no Brasil faz com que nós tenhamos uma série de determinações e orientações para que possamos ter uma sociedade organizada, cumprindo um preceito básico para que possamos ter a nossa unidade preservada no mundo inteiro. E temos a nossa parte da regra, onde temos as nossas orações e algumas orientações gerais sobre a Sociedade de São Vicente de Paulo no Brasil e no mundo. Seguir a regra é ter um compromisso legal, como qualquer legislação, como qualquer lei. Mas o que é mais importante numa regra como da Sociedade de São Vicente de Paulo é estarmos cientes, estarmos claros que o que nos rege tem que ser a lei do amor. E a lei do amor faz com que devemos ter obediência a um regulamento, a alguma legislação que queira colaborar com o nosso trabalho em unidade. A importância dos vicentinos para a vida da igreja, eu gostaria de começar citando uma frase do Papa Francisco, no último documento, A Alegria do Evangelho. No número 181, ele chega a dizer de que a verdadeira esperança cristã está na procura do reino que gera a história. E o mandato da caridade de Jesus é aquela que alcança todas as dimensões da existência, todas as pessoas, todos os ambientes, todos os povos. Nada de humano pode parecer estranho a quem realmente pratica a caridade. Então, os vicentinos deixam para nós um grande legado de pessoas que de muito boa fé, de muita boa vontade, procuram evangelizar e ser evangelizados pelos pobres. É a grande força, a grande corrente que nós temos na igreja, é o trabalho dos vicentinos, uma grande rede de caridade. Por que ser vicentino? Pela atual situação em que vivemos hoje, nós, pobres, a gente sente muita vontade de ajudar também os nossos irmãos pobres. E a maior vontade de eu ser vicentino é tentar ajudar os meus irmãos menos favorecidos. Então eu lembraria aqui as dimensões da caridade propostas por São Vicente de Paulo. Primeira dimensão, assistencial. Ao irmão que tem fome, ao irmão que tem sede, ao irmão que tem necessidade de um remédio, que tem necessidade de infraestrutura básica no seu bairro, que tem necessidade de saúde, de educação. Nós podemos muitas vezes, na forma assistencial, colaborar com eles. A gente sabe que são muitas famílias que necessitam de nossa ajuda, que seja na parte material e na parte espiritual. A gente também faz um trabalho de ajudar com remédio, cesta básica, cobertores, material escolar, porque a gente sabe que essas pessoas não têm condições, muitas não têm condições de comprar. Então, nosso trabalho faz também que a gente possa ajudar essas famílias nessas condições. Mas vem depois outras dimensões da caridade que nós temos que dar outros passos para colaborar com as pessoas necessitadas, que são as dimensões, a segunda dimensão promocional, onde eu vou buscar colaborar na promoção daquelas famílias, propondo educação, estudo para as crianças da família e até mesmo para os mais velhos, para que possam estar em condição
competir, buscar um trabalho, buscar uma formação melhor para ter uma qualidade de trabalho melhor. Professor Vinho. Hein? Por que você me desse na sua linha? Ah, o senhor anota? Essa falta 3 pontos em matemática. Só? Já passou tudo? Que menina cobra criada, hein? Tá vendo? E depois também, como última, dimensão libertadora, que é tirar eles da situação de dependência, da situação de necessidade. Temos que ajudamos eles por uma forma de amor a Cristo, de amor a Deus. Mas é importante também que essa ajuda seja temporária para que ele não se sinta diminuído, rebaixado por depender por muito tempo e de muitas ações nossas de ajuda. Minha história com a Sociedade de São Vicente de Paulo começou lá no ano de 1994, quando o meu pai ele sofreu um grave acidente de trabalho, onde ele despencou, né, de uma altura de 9 metros. E naquele momento, né, ele ficou paraplégico e quando ele veio para casa, nós recebemos muitas doações aqui na nossa residência e entre tantas coisas que nós recebemos, tantos grupos de pessoas que vinham aqui visitar, um pequeno grupo ele sempre me chamou a atenção, porque semanalmente ele estava aqui. Às vezes trazia sim a sua doação, mas mesmo quando não tinha doação, eles vinham, rezavam, conversavam e aquilo me chamou a atenção. Não sabia quem eram aquelas pessoas. Aí o tempo passou, né? Graças a Deus meu pai, ele voltou a andar, né? Mas durante um período nós ficamos sendo assistidos por esse pequeno grupo. Passado alguns anos, já em 97, eu fazia catequese, preparando para a Crisma, quando o sacerdote que estava percebendo que muitos jovens saíam da igreja logo depois de terem, né, o sacramento da Crisma, ele resolveu que os jovens deveriam fazer um estágio nas pastorais e movimentos, antes de crismarem. Mas ouvi muitos jovens, amigos, dizendo que iam para o tal de Vicentinos. Eu, sem saber o que era, e falei assim, vou para esse tal de Vicentinos aí também. Beleza, no outro sábado, lá fui para a igreja, para esse tal de Vicentinos, né? E aí me receberam, participei daquela reunião. Confesso que no princípio, assim, achei muito chata aquela reunião. E quando voltei para casa, falei com a minha mãe que eu não iria continuar. Que aquele negócio era muito estranho, muito chato e tal. E aí minha mãe dizia que não, você vai participar porque você tem que fazer crisma. E aí, ela vendo que realmente eu não queria ir mais, ela também começou a ir. Então, no outro sábado, ela foi comigo, e aí no outro seguinte foi indo assim. E ali também começa a história dela na Sociedade de São Vicente de Paulo, e até hoje, né, ela também é uma consórcia muito ativa aqui da nossa conferência. E no dia da crisma, né, quando nós recebemos a crisma lá junto ao bispo, quase todos os nossos confrades foram lá na crisma, e aquilo me marcou muito, porque sempre fomos mais de 25 pessoas e quase todos estavam lá. E no momento do cumprimento, todos falaram assim, sábado que vem nós queremos você lá. E aquilo então mostrava que eu também era importante para aquele grupo, como aquele grupo era importante para mim. E o que aconteceu? No outro sábado, né, como o secretário teve que se afastar, o presidente da época me convidou para secretariar as reuniões. E aí, por curiosidade, eu peguei o primeiro livro de Atas, foi quando eu descobri que aquele pequeno grupo que visitava aqui em casa a gente, era o grupo dos Vicentinos. Aí, ou seja, de 94, lá em 98 já, que eu fui descobrir que aquele pequeno grupo eram os Vicentinos que vinham aqui nos visitar. Porque a conferência do bairro foi fundada um dia antes, justamente do meu pai sofrer este acidente. Então, assim, a minha família foi a primeira família assistida dessa conferência de Nossa Senhora Aparecida, que até hoje eu estou fazendo parte. E hoje, graças a Deus, né, eu posso dizer que eu não vejo a minha vida sem a Sociedade de São Vicente de Paulo. É o amor pelo social, é o amor pelo pobre, e sentir que se precisa de nós estamos aí, sempre alerta, à vontade, para que eles possam cada dia ser melhores, e a gente também. Porque cada vez que a gente está com um aspirante ou um vicentino já de longas datas, a gente se renova, muda e fica melhor.
São Vicente de Paulo tinha uma frase que diz assim: a única maneira do pobre perdoar o pão que lhe damos é porque esse pão é dado com amor. A caridade na sociedade de São Vicente de Paulo é uma ação, é um gesto marcado profundamente por uma atitude de amor. E aí então nós percebemos que a caridade é fazer com que todo ser humano se sinta filho ou filha muito amado e amada de Deus. E para isso nós precisamos entender que as pessoas, elas precisam ter a sua dignidade restituída. Um mundo marcado pela violência, pela opressão, pela exclusão social, pela indiferença, pelo preconceito, pela discriminação, a caridade na sociedade de São Vicente de Paulo é uma ação fundamental para restabelecer e promover essas pessoas. Vicentinos, nós brasileiros, numa festa só de amores. Quando nós falamos de espiritualidade, lembramos da palavra espírito. Espírito significa força que nos impulsiona para a vida. Portanto, espiritualidade é a maneira como nós vivemos e expressamos a nossa fé. Falando de espiritualidade vicentina, é a maneira, é a forma que nós expressamos a vivência da nossa fé enquanto vicentinos. Para isso, nós precisamos retomar um pouco a experiência de São Vicente de Paulo e do bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam. São Vicente, no seu tempo, na França do século XVII, no encontro com os pobres, ele percebeu que seria ali uma experiência mística, geradora da sua espiritualidade, ou seja, a expressão da sua fé, a experiência de Deus a partir dos pobres. 2 séculos depois, no século XIX, Antônio Frederico Ozanam, então, iluminado por essa experiência de Vicente de Paulo, ele faz essa experiência de Deus na pessoa dos pobres. Então, a espiritualidade vicentina tem como centro esse contato, esse encontro com os pobres. E a partir desse encontro, nós temos uma experiência de fé que vai gerar em nós uma força para vivermos a nossa vocação vicentina. Ou seja, espiritualidade vicentina é o encontro com Deus na pessoa dos pobres. Bom, a pergunta, o que me torna vicentino? Eu acho que é a pergunta mais fácil e a mais difícil que foi feita para mim ao mesmo tempo. Talvez o tempo que eu estou na sociedade seja bem fácil de falar. Seja porque eu espero um mundo melhor, ou seja porque eu penso em ver a promoção humana, sei lá, tantas coisas. Mas dizer o porquê que eu estou aqui, acho que vem mais lá de dentro mesmo. Acho que a inspiração de Jesus em primeiro lugar, de tentar ser humilde na minha essência. Aí veio a inspiração de São Vicente, que continua esse legado, e de Ozanam, que fundou a sociedade e era jovem como a gente, trabalhava, estudava, tinha família, e mesmo assim pôde se dedicar a uma vida religiosa, a um segmento ali de Jesus. Acho que é isso. Acho que é querer um mundo melhor para quem está próximo de mim. Portanto, essa experiência de Deus na pessoa dos pobres, que marca a espiritualidade vicentina, nós percebemos isso de maneira muito clara nos evangelhos. Jesus, ele faz uma experiência profunda de encontro com os pobres. E para os vicentinos, essa experiência também é marcada pelo encontro de Jesus Cristo na pessoa dos pobres. O próprio São Vicente nos diz, virai a medalha e nestes rostos sofridos nós vamos encontrar a pessoa de Jesus. Então, para a sociedade de São Vicente de Paulo, nós percebemos um elemento muito profundo, uma experiência de fé, onde a pessoa que está numa situação de discriminação, de opressão, de abandono, se torna o sacramento de Jesus. Je n'ai pas pu toujours parler à toutes les filles qui allaient aux pauvres pour la première fois. On ne fait pas tout ce qu'on devrait. Mais à toi, la plus petite, la dernière, il faut que je parle.
C'est important. Souviens-toi bien. Souviens-toi bien toujours. Oui, monsieur. Tu verras bientôt que la charité est lourde à porter. Plus lourde que le broc de soupe et le panier plein. Mais tu garderas ta douceur et ton sourire. Ce n'est pas tout de donner le bouillon et le pain. Cela, les riches peuvent le faire. Tu es la petite servante des pauvres, la fille de la charité, toujours souriante et de bonne humeur. Ils sont tes maîtres. Des maîtres terriblement susceptibles et exigeants, tu verras. Alors, plus ils seront laids et sales, plus ils seront injustes et grossiers, plus tu devras leur donner de ton amour. Ce n'est que pour ton amour seul, que les pauvres te pardonneront le pain que tu leur donnes. São Vicente, amigo dos pobres, amigo da gente, amigo de Deus. São Vicente, amigo dos pobres, amigo da gente, amigo de Deus. Coração humilde, sem marcas de ambição, sempre ajudando seu irmão, sempre